Olá, meus irmãos. Eu convido os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias no livro de 2 Samuel. Nós vamos ler no capítulo 13. 2 Samuel, no capítulo 13, nós vamos ler alguns versos deste capítulo. Abra comigo então sua Bíblia, por favor. 2 Samuel, no capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do primeiro verso. Aconteceu depois disto que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filha de Davi, amou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz, o qual lhe disse: por que tu de dia em dia tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Aminon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente, e vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado, e tomou massa e a amassou, e fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos, e tomou a frigideira e os tirou diante dele. Porém ele recusou comer, e disse a Aminon: fazei retirar todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida ao quarto, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e levou-os a Aminon, seu irmão, no quarto. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois Aminon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara. E disse-lhe Aminon: levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro, que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvidos. E chamou a seu moço que o servia e disse: ponha fora esta, e feche a porta após ela. E trazia a ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. E o seu servo a pôs para fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça e foi andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon teu irmão contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isto. Assim ficou Tamar, e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, em Cristo Jesus nós te pedimos, nos abençoe com a sua palavra. Perdoe os nossos pecados e nos conceda, Senhor, nós te pedimos a graça da iluminação do Espírito Santo para falarmos deste assunto hoje. E que seja, Pai, para a nossa edificação, para o nosso bem, e através de nós para o bem de muitos, para a Tua glória, Senhor, para o bem da igreja, da nossa nação. Nós pedimos em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Eu gostaria, irmãos, do nosso estudo, nossa reflexão desta noite de terça-feira, continuando a nossa série sobre
a igreja e a nação, tratar, meus irmãos, de um assunto que é de muito grande importância, que é sobre a opressão por parte do maior, do mais forte, sobre o menor, sobre o mais fraco. Essa é uma coisa que tem acontecido ao longo da história da humanidade, e isso vem, meus irmãos, da maldade humana, do pecado humano. Vem exatamente, acontece isso na cidade dos homens, como nós temos feito essa divisão, né, da cidade de Deus e da cidade dos homens ao longo do nosso estudo. E isso é uma coisa muito terrível, muito triste, e que realmente o Evangelho, a graça de Deus, combate esse tipo de coisa, e a igreja, a atuação da igreja é realmente contrária a isso, combate a isso. Então existe um tipo, irmãos, de maldade, de perversidade que ocorre na humanidade, na sociedade humana, ao longo da história e também no nosso tempo, que é exatamente isso: o mais forte, o mais poderoso, seja fisicamente, seja intelectualmente, seja no sentido também da riqueza, do poder político, enfim, oprime o menor, aquele que não tem estas possibilidades ou essa força, quando na verdade deveria ser exatamente o oposto. As Sagradas Escrituras, elas vão mostrar que isso que haverá na igreja, e através da igreja, quando a igreja então realmente está agindo como uma igreja autêntica, como a igreja de Cristo, uma igreja movida, enfim, uma verdadeira igreja, isso vai ser combatido, e o que vai acontecer é que na verdade o mais forte irá proteger o mais frágil, irá servir o mais frágil. O Senhor Jesus Cristo disse, aliás, que nós somos servos uns dos outros, né? E para isso que Ele nos chamou, que no mundo os grandes, eles são servidos pelos menores, mas no meio da igreja, no Evangelho e através do Evangelho, como obra e graça de Deus através do Evangelho, isso seria exatamente diferente. Esse texto, meus irmãos, eu escolhi, eu não vou fazer uma exposição detalhada desse texto, mas realmente ele é eu quero tirar dele, na verdade, alguns princípios do que normalmente acontece nessa situação, isto é, de que quando o poderoso, ele oprime o mais fraco, o frágil, né? E isso está bastante claro aqui no versículo 14, quando diz que Aminon, né, este filho de Davi muito perverso, que estuprou a sua própria irmã, né, que abusou da sua própria irmã, exatamente por ela ser mais frágil. O versículo 14 diz assim: porém ele não quis dar ouvidos à sua voz antes, e aqui está o detalhe que exatamente eu gostaria de destacar, sendo mais forte do que ela, afossou e se deitou com ela. Aqui está, sendo mais forte do que ela, afossou. Então, evidentemente, o homem, como era, né, ele era um homem, e o homem sendo mais forte que a mulher. Então, aqui, ele prevalecendo-se disso, da sua força, da sua maior força física, ele então a forçou, a estuprou, e depois a largou, colocou para fora da casa, né, ficando ela então ali abandonada, diante de uma situação realmente muito, muito difícil. Então nós temos, meus irmãos, esse quadro de fato muito triste, que a palavra de Deus mostra aqui, uma verdadeira tragédia, tristeza, que vem em consequência, na verdade, do pecado de Davi, dentro da família de Davi, e que gerou outros problemas ainda. Aliás, domingo passado nós estudamos aí sobre Davi fugindo de Absalão, e essa história aqui, como Davi foi omisso, Davi não tomou uma atitude com relação a isso, e aquilo começou a nutrir realmente, daqui começou a aparecer um sentimento muito terrível no coração de Absalão, que acabou matando esse irmão, né? E nós temos a partir daqui então a continuidade daqui vai ser ainda de maiores tragédias, mais tragédias vão acontecer na família de Davi. Mas isso é um outro aspecto, um outro assunto que eu não gostaria de tratar agora, mas eu gostaria de focalizar. O texto é muito rico e as ocorrências aqui, em consequência disso, são muito ricas também, apresentam muitas lições, muitos alertas, mas eu gostaria de
me focar nesse detalhe hoje, dentro desse nosso estudo sobre a igreja e a nação, porque aqui é um exemplo daquilo que sempre acontece na humanidade, exatamente quando o maior ele domina sobre o menor, né? Ele, melhor dizendo, colocando, ele oprime o menor, não é nem que ele venha governar, né? Existe o governo do maior, do mais forte sobre do mais fraco. Isso aí não é necessariamente ruim, mal, inclusive prescrito em várias situações nas escrituras, mas quando o maior, se aproveitando exatamente da sua força, ele começa a oprimir, aí sim é pecaminoso, e é isso que nós temos observado muitas vezes na humanidade, é isso que aconteceu aqui. Então, repito o que está no versículo 14, que diz: porém ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Esse estudo de hoje, que nós estamos aqui, irmãos, tratando desse assunto da opressão do maior sobre o menor, ele vem ligado aos anteriores, quando eu falei aos irmãos a respeito da tradição cultural perversa e da inovação cultural perversa. E aqui eu quero juntar os pontos nesse estudo de hoje, mostrando exatamente que essa perversidade está exatamente na opressão, né? Que ela acaba por causar opressão e que ela vem ligada, na verdade, a uma afronta a Deus. E sempre podemos lembrar das duas tábuas da lei: quando se desonra a Deus, se desonra também ao próximo, se faz também o mal ao próximo. Então nós temos aqui exatamente a situação, meus irmãos, no sentido seguinte, em que quando a tradição da cidade dos homens, ela é uma tradição opressora, ela é uma tradição que solidifica a opressão, que solidifica em muitos sentidos na cultura das nações. Isso vem desde a antiguidade e isso também existe hoje, em que aquele que é mais poderoso, aquele que é mais forte, ele vai usar desse poder para oprimir, para se aproveitar do mais fraco. Então é isso que vai acontecer. A tradição humana, e esse é o meu ponto, ela está, vamos dizer assim, encharcada desse tipo de perversidade. É por isso que eu chamei de tradição perversa, cultural perversa, porque dentro dela está exatamente esse tipo de opressão, em que o maior, em que o mais forte, ele oprime o menor. Isso está em várias situações práticas nas tradições, né? Então nós vamos encontrar isso, por exemplo, nas guerras, em que aqueles que tinham maior poder, eles não tinham misericórdia, eles matavam, eles destruíam, não é? Eles então promoviam realmente a vingança, aproveitando-se ali do seu poder, né? Nós vamos ver isso em relação aos mais poderosos, em relação aos mais humildes, aqueles que têm o poder econômico, aqueles que têm o poder também político, eles vão oprimir aqueles que estão destituídos desse poder. Nós vamos ver também na questão física, em várias circunstâncias também, os homens irão oprimir as mulheres, como também nós podemos observar, irmãos, aqueles que são mais fortes fisicamente também oprimindo os mais frágeis fisicamente. Então, essas, como aconteceu aqui no caso de Aminon com a sua irmã Tamar, então essas situações, meus irmãos, na verdade têm ocorrido ao longo da humanidade, têm acontecido e têm sido solidificadas num tipo de tradição da cidade dos homens, não é? Da mesma maneira, irmãos, quando nós pensamos também, esse é o segundo aspecto, quando nós pensamos também na inovação cultural perversa, essas inovações que são humanas, que são na verdade rebeliões contra aquilo que é estabelecido por Deus desde Adão, né? Eu procurei mostrar para vocês no estudo anterior que é ali uma revolta, como foi ali já o diabo se aproximando em Gênesis 3 de Eva, já rompendo ali a estrutura estabelecida por Deus e insinuando que Deus não era bom, que a palavra de Deus não valia, que era mentira. Então ali a inovação, a característica dessa inovação, e ela vai sempre também produzir, e esse também é um ponto que eu quero destacar,
essa perversidade por parte do mais forte. Então, todas as vezes em que se vem com um discurso de libertação, de inovação, de mudança, né? Cultural e assim por diante, sem que aquilo seja baseado na graça comum de Deus, na palavra de Deus, mas que seja rompendo com a palavra de Deus, sempre gerará também a opressão do mais forte com o mais frágil, sobre o mais fraco. Isso aí nós podemos ver historicamente, por exemplo, nos últimos movimentos do século XX, né? Onde nós tivemos aí promessas, por exemplo, de libertação, de inovação, onde nós vimos, na verdade, opressão e milhares e milhares e milhares de mortes, como aconteceu no comunismo, por exemplo, irmãos. Então, nós observamos isso, que essa inovação também produzirá esse tipo de opressão, esse tipo de perseguição, esse tipo de enfim, aconteceu também no nazismo, né? Então essas coisas, elas produzem essas inovações, eu estou a chamando também de inovações culturais perversas, porque elas produzem também esse domínio do maior sobre o menor, no sentido opressivo, no sentido de que exatamente esse maior, por ter mais poder, seja econômico, seja político, seja das armas, seja da força física, enfim, ou mesmo intelectual, né? Ele oprime e ele destrói o mais frágil, e essas coisas têm realmente acontecido com muita frequência também nesses movimentos revolucionários, nesses movimentos de inovação. Então o meu ponto é esse, é que tanto, irmãos, na cidade dos homens o que vai acontecer exatamente é isso, é que tanto a tradição cultural perversa, ela é perversa porque ela solidifica esse tipo de opressão, né? Ela torna isso tradicional, ela normatiza, ela justifica, ela opera, vamos dizer assim, contra a consciência das pessoas, tentando justificar esse tipo de opressão, tornando-a então tradicional. Bom, sempre fizemos assim, sempre foi assim, e aquilo então se solidifica. E as inovações também, elas vão romper com aquilo que é bom, sendo então não sendo contidas pela graça de Deus, mas sendo algo realmente humano, pecador, e elas vão produzir também a opressão do maior sobre o menor. As coisas sempre são assim, isso é histórico, isso está na história provado, e isso é o que a palavra de Deus vai também mostrar, meus irmãos, através desses exemplos que eu tenho dado aos irmãos. Vocês viram a consequência da queda, foi a opressão, foi a morte, foi a destruição, foi, enfim, todo tipo de perversidade, de maldade. Então, tanta tradição cultural perversa solidifica, podemos concluir aqui neste ponto, né, que a tradição cultural perversa, cultural perversa, ela solidifica esse domínio, essa opressão do maior sobre o menor, como a inovação cultural perversa, ela produz isso, ela, vamos dizer assim, retira as proteções, vamos dizer assim, culturais ali postas mesmo pela graça comum de Deus, ou pela palavra de Deus que já tenha sido anteriormente proclamada. Ela retira isso e ela começa a produzir então um tipo de domínio desse mal, dessa perversidade, e as coisas realmente acontecem exatamente assim, meus irmãos. Isso é muito comum na sociedade. Agora, o meu ponto hoje, e é isso que eu gostaria de estabelecer aqui para os irmãos, usando esse triste caso de Amnon e Tamar, que eram dois irmãos, né, por parte de pai, mostrar para vocês a natureza disso, como é que essa opressão do maior pelo menor, sobre o menor acontece, como é que isso realmente, qual é a essência disso, como é que isso se manifesta. Aqui nós temos então o caso do homem, não é? Do homem sendo mais forte que a mulher. Homem como sendo mais forte que a mulher, no caso aqui Amnon, aproveitando-se da sua força maior para oprimir a mulher, no caso aqui produzindo essa violência tão terrível, né, que é o estupro. Então nós temos esse caso terrível que aconteceu aqui, e como que podemos dizer assim, é um símbolo
do que acontece em vários níveis e de várias formas quando os que têm o poder, em vez de fazer aquilo que a palavra de Deus diz, de servir ao menor e de proteger o menor, ele se aproveita do seu poder para oprimir e para destruir. Ora, a Bíblia fala o quê? Que o homem ele é mais forte que a mulher. Você vai encontrar, por exemplo, Pedro falar isso no capítulo 3 de 1 Pedro, que o homem é mais forte que a mulher e por isso ele deve amá-la, né? E que ele deve tratá-la realmente como uma preciosidade, servi-la, cuidar dela, protegê-la. Exatamente para isso que Deus deu a força para o homem, mais que para a mulher fisicamente, né? Então, para exatamente ele fazer isso. Mas o pecado, ele realmente é uma distorção, meus irmãos, de maneira que aquilo que é dado para uma coisa boa, o pecado distorce e se aproveita então daquilo que é bom para produzir o mal. Ou seja, a força física do homem não é má em si mesmo, né? Ser homem, vamos dizer assim, ter mais força que a mulher, não é nada de mal em si mesmo. Ser líder, como a Bíblia vai dizer que o homem é líder, que o homem é o chefe da família, não é nada de mal em si mesmo. Muito ao contrário, é algo bom, é algo criado por Deus. Mas o que vai acontecer ali? Vai haver uma distorção do pecado, uma distorção da liderança masculina, que não vai ser mais liderança de fato, mas vai ser opressão. Veja bem, esse é o ponto. Quando o poder que se tem é usado não para o benefício do frágil, não para a proteção do frágil, para o cuidado do frágil, como acontece na igreja genuína e como acontece no Evangelho, por obra e graça do Evangelho, mas esse poder distorcido pelo pecado vai ser usado para oprimir, para destruir, para se aproveitar daquele que é mais frágil. Irmãos, o Evangelho combate tudo isso e a igreja cristã, e esse é o meu ponto que eu vou chegar mais adiante nos próximos estudos aí, na medida que nós formos avançando, a igreja cristã ela vai combater todos esses tipos de opressões, tanto no sentido tradicional, tanto aquilo que já é, vamos dizer assim, opressão tradicional. A igreja vai se levantar contra isso. Isso tem sido uma realidade ao longo da história. A questão da escravidão, a questão da opressão em vários sentidos, em vários níveis da sociedade, em que cristãos, quando atuaram de forma realmente cristã, não é? Quando exerceram realmente seu cristianismo, eles se levantaram contra esse tipo de coisa. Isso é histórico. Como também a igreja ela vai combater as inovações que tenderão a produzir esse tipo de opressão, essas inovações que são contrárias à palavra de Deus. Qual será o critério sempre da igreja? A palavra. Mas esse é um aspecto que eu vou tratar nos estudos aí, na medida que nós formos avançando nos nossos estudos. Mas hoje eu quero delinear, mostrar aos irmãos, em poucas palavras, qual é a natureza dessa opressão e que vai realmente se manifestar em várias e várias formas, em vários e vários níveis na sociedade. Vamos pensar então nisso. Em primeiro lugar, eu li com vocês aqui o texto, vocês viram tudo o que aconteceu. Ele teve uma paixão pecaminosa, evidentemente, por sua irmã, algo extremamente egoísta, maldoso, perverso. Foi ali induzido por um homem sagaz no sentido pior possível, né? Perverso, esperto, né? Para enganar, para torcer, para se aproveitar, que era aqui Jonadab, homem muito sagaz, diz a palavra de Deus. Inclusive ele era filho de Semeia, irmão de Davi. Então este homem induziu Amnon exatamente a fazer uma armadilha para a sua irmã Tamar, e a moça caiu naquela armadilha. Não só a moça, mas o próprio pai, a família, enfim, caiu naquela armadilha. Não esperavam essa traição e essa artimanha que aconteceu aqui. E quando a moça está ali para servi-lo, né? Veja bem, com uma boa intenção, para servir o seu irmão, que ela imaginava que estava doente, foi lá cuidar dele, preparar o seu alimento, enfim, numa boa intenção. E aqui que está também o elemento tão grande de perversidade de toda essa história. Ele fica sozinho e faz tudo ali, tira as pessoas do ambiente, fica sozinho com a sua irmã e a estupra, usando o seu poder, usando a sua força física. Ele abusa da moça e depois ele fica como que com aversão a ela e a
expulsa, a joga, a despreza. Então tudo isso mostra uma perversidade muito grande, tanto do ato, tanto da artimanha para chegar àquele ato, não é? Como o ato em si, que é perverso, como também o abandono que ele deixa a pobre moça depois ali numa situação realmente totalmente desprezada. A tratou como um lixo, a tratou como uma coisa, né? E abandona e a joga fora, como alguém que usa alguma coisa, uma bolinha de papel ali, joga fora como uma bola de papel. Então, isso que ele fez, né? Isso que ele fez. Então, é muito terrível. A história é muito terrível. A história mostra como é perigosíssimo quando alguém tem poder, mas não tem justiça. Mas quando não age com justiça. E, meus irmãos, e Deus se levantará e Deus punirá esse tipo de coisa. Quais são, então, as características, nós podemos dizer, então, irmãos, diante disso, desta opressão do maior, do mais forte sobre o menor? Eu queria colocar em 4 coisas, irmãos, bem breves, para nós estabelecermos, na verdade, os pontos. E daqui, os próximos estudos, nós vamos, é importante, tudo isso que eu estou falando, estou construindo como que nós estamos subindo num degrau. De degrau em degrau nós estamos entendendo essas coisas, irmãos. É por isso que eu peço que você perdeu algum estudo anterior, volte lá para o primeiro, reveja lá, para você poder entender tudo que nós já estamos falando aqui, né? Bom, a primeira coisa, a primeira característica dessa opressão é que ela, na verdade, ela é operada por um desejo extremamente egoísta. Você observa que aqui, este homem perverso, este Aminon, ele se apaixona, ele ama aqui, claro, não é no sentido do amor genuíno e verdadeiro, mas aqui daquela paixão, né, maligna, daquela paixão egoísta, daquele desejo realmente sexual pela sua irmã, e ele então quer a sua irmã. Isso acontece, e ele então ele age o tempo todo. Você percebe aqui que este homem, ele age o tempo todo movido simplesmente por esse desejo extremo e perverso egoísmo. Então, aqui está a primeira característica de quando se manifesta essa opressão do maior sobre o menor, do mais forte sobre o mais fraco. Sempre é gerado e sempre é conduzido e sempre é orientado e justificado muitas vezes, né, baseando-se, meus irmãos, na verdade, num egoísmo muito perverso, né? Então, nós temos aqui exatamente essa primeira característica, e isso aparece já em Gênesis 3, quando Adão cai, a primeira coisa que ele faz diante de Deus é acusar sua mulher, como que dizendo assim: a mulher que me deste. Observe que aqui ele age com extremo egoísmo. Por quê? Porque era para ele ter protegido a sua mulher. Mas em vez de protegê-la, ele a deixou dominar, deixou liderar ali, que o diabo tentou isso, ele deixou a coisa acontecer, e depois ele ainda acusa a mulher. Então, num sentimento orgulhoso e egoísta, né, de querer defender a sua causa, em vez de ter protegido a sua esposa. Então sempre há essa característica do homem poderoso, do líder poderoso, do que tem poder, enfim, em algum sentido, mais do que o menor, né? Sempre há essa característica de egoísmo perverso. Eu quero me servir. E aqui leva a esse outro aspecto. Ele se serve do menor e não serve ao menor. Observe que é totalmente diferente do Evangelho. No Evangelho o que acontece? O maior serve ao menor. Mas nessa opressão e na cidade dos homens, tanto acontece na inovação cultural perversa como na tradição cultural perversa, o que acontece é exatamente o oposto. Egoisticamente, perversamente, o maior se serve do menor e quer apenas agradar a si mesmo. E é o que importa aqui na história toda. Esse homem é absolutamente egoísta, perversamente egoísta. Ele não pensa nem um pouco na moça, tanto no abuso como depois no abandono em que ele opera ali sobre a moça. Segundo lugar, irmãos,
há uma quebra da justiça. Evidentemente que se está ali em pecado e de egoísmo, vem exatamente junto disso uma quebra da justiça divina. Nós temos, irmãos, só para citar um versículo que combate esse tipo de... é uma coisa diretamente combatendo aqui, que vamos dizer assim, se deitar com a própria irmã. Em Levítico, capítulo 18, no versículo 11, nós temos a palavra do Senhor nos dizendo assim, eu peço para os irmãos, por favor, abrirem a sua Bíblia comigo, Levítico, capítulo 18, no versículo 11, a palavra de Deus, ela vai nos dizer assim, não é? A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, a sua nudez não descobrirás. Então, a mulher de teu pai, gerada de teu pai, portanto, tua irmã, pai de pai, né? Sua nudez não descobrirás. Era proibido na lei do Senhor. Proibido. Então, Amnon, ele quebra essa lei e ele, portanto, desafia a Deus. Ele não teme a Deus, ele é um homem ímpio. Ele é um homem que está contra Deus e contra os mandamentos divinos. Também, evidentemente, o estupro, ele era penalizado duramente em Israel, não é? Então ele quebra tanto essa lei aqui de se deitar com a sua irmã, como também o abuso, o estupro. Então ele está contra Deus, ele está contra o Senhor, ele age contrário à lei divina, portanto ele age de forma injusta. Não é a lei que o domina, que o orienta, mas ele age de forma injusta. Outra coisa que ele age com artimanha. Ele segue a artimanha deste homem perverso chamado Jonadab, seu amigo. Ele segue a artimanha dele de se fazer de doente para criar então uma armadilha e pegar a moça sozinha. Então, artimanhoso. Veja então que a injustiça que está indo contra a lei divina, está indo contra Deus, está então indo também, sendo uma característica de injustiça, ela vai produzir outros tipos de injustiça, no sentido também da mentira, do engano, quebrando, portanto, os mandamentos de Deus, né? Geralmente o pecado não é pecado só no mandamento, mas quebra outros mandamentos também, está articulado, está unido, está relacionado a outros tipos de injustiça. Mas é interessante nós observarmos, e é isso que eu quero destacar nesse momento, meus irmãos, que é alguma coisa contra Deus e alguma coisa contra a sua própria irmã, porque sempre vem assim, as duas tábuas da lei, amar a Deus, amar ao próximo. Essas duas coisas estão sempre juntas, estão sempre unidas ali no caso, meus irmãos. Observamos então isso também, não é? E um ponto aqui importante é que, para que não ocorra opressão, a lei de Deus tem que estar acima dos homens. Só não ocorre opressão quando isso acontece. O poderoso, ele tem poder físico, econômico, intelectual, enfim, de oprimir o mais frágil, isso é evidente, né? É evidente. Então, o que o impede de fazer isso? É a lei de Deus que proíbe. Quando a lei de Deus entra na consciência deste homem, o transforma, não é? E ele é piedoso, ele obedece à lei de Deus, ou quando, por um poder, né? Quando você vê, por exemplo, Paulo falar em Romanos capítulo 13, exatamente isso, quando um poder, o governo existe para isso, para evitar que o maior oprima o menor. Está lá em Romanos capítulo 13, né? Então ele tem o poder das armas para evitar e defender exatamente aquele que está ali, susceptível ali, precisa da proteção do Estado. Subentende-se então o que, irmãos? Que o Estado, né, que os governos eles foram instituídos pelo Senhor. Cada governo deve exercer assim o seu poder, instituído pelo Senhor. Os magistrados, né, eles foram instituídos pelo Senhor para que protejam ao fraco, produza justiça. Isso se subentende ali, é evidente que as coisas devem ser assim, não é? Então, a lei que opera no governo e que dá os princípios para uma atuação justa do governo é que vai impedir este abuso. Se não tiver lei, se não tiver seguido a lei de Deus, esses abusos vão ocorrer, meus irmãos. Então esse é um princípio muito importante. Então há uma quebra aqui
da lei de Deus. Em terceiro lugar, ao domínio pela força, que é o que é evidentemente mais característico, né? Então, no versículo 14 nós temos: porém ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes sendo mais forte do que ela, a forçou, se deitou com ela. Então aqui exatamente há um extremo egoísmo, há uma quebra da lei de Deus, há uma afronta à lei de Deus e portanto pecando contra Deus e fazendo maldade e perversidade contra as pessoas, e fazendo tudo isso. Essa é a característica principal desse tipo de opressão, evidentemente, é por causa da maior força, por causa do maior poder. E aqui no caso é físico, mas não é somente físico, pode ser também político, o poder político, o poder cultural, intelectual, o poder das finanças, o poder econômico. Pode ser também um poder religioso, aquele que tem um poder religioso sobre o outro, né? Opera também esse tipo de opressão. Enfim, irmãos, todo aquele que tem um certo nível de poder, seja na família, seja na igreja, seja no Estado, no governo, seja, enfim, em qualquer área da sociedade, a característica dessa opressão do maior sobre o menor é que ele vai usar esse poder exatamente por causa do seu egoísmo, por causa da sua afronta à lei de Deus. Ele vai usar esse poder para a opressão, né? Domínio pela força, não é o domínio pela justiça, não é o governo justo, não é o domínio, a liderança justa, que é sempre humilde, que é sempre servil, que é sempre para o serviço, que é sempre o servo dos servos de Deus, né? Como é o caso, por exemplo, do pastor, que deve ser o servo do servo. Não é nesse sentido, mas é no sentido da opressão. Então você tem o serviço ou a opressão. Quando a lei está sendo seguida, a lei de Deus, tem o serviço. Quando a lei de Deus não está sendo seguida, tem a opressão. Então, quando o poder, alguém tem poder, mas ele não está debaixo da lei, ele está oprimindo. Quando ele está debaixo da lei, ele está servindo. Entende, irmãos? É assim que acontece. Então, se usa este poder para oprimir, para destruir, e então para alcançar os seus desejos, ou aquilo que é objeto dos seus desejos egoístas. No caso aqui, ele queria fisicamente, sexualmente a sua irmã, e ele faz tudo para isso. E finalmente, irmãos, em quarto lugar, o total abandono, desprezo que tem a pessoa humana. Isso se manifesta tanto no ato em si, né, que já foi extremamente terrível, mostrando que ele não estava nem aí para ela. Observe como a pobre moça diz no versículo 13: porque onde iria eu com a minha vergonha, e tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Veja que a moça dá apela a ele: fala ao rei, meu irmão, não faz isso. No versículo 12 diz: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim, Israel, não faças tal loucura. Ele não pensou na moça, ele não pensou no seu desespero. A pobre moça ficou ali em uma situação totalmente vulnerável. Que terrível é isso, meus irmãos. Mas, além disso, depois que ele abusa dela, ele a abandona. Veja o que diz o versículo 15: depois Aminon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara. E disse a Aminon: levanta-te e vai-te. Então ela disse: não há razão de me despedires assim, maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Veja que palavra, que coisa, irmãos, triste a palavra dessa moça, na verdade. Porém não lhe quis dar ouvidos, e chamou o seu moço que o servia e disse: ponha fora esta, e fecha a porta. Pois é, tratou como um lixo, irmãos. Desprezou a honra daquela moça, desonrou e a jogou fora, depois de tê-la usado. Essa é a característica da opressão: total desprezo ao oprimido, total abandono ao oprimido. Isso nós temos visto ao longo da história. Pense na escravidão, pense como isso era opressor, como isso era desprezível, como várias ideologias, né, estavam por trás, de que afinal de contas aquelas pessoas não tinham nenhum valor, desprezadas, abandonadas. Vejam o abandono aos pobres, vejam o abandono, em muitas circunstâncias, o abandono das mulheres, vejam o abandono dos que não têm como se defender. Irmãos, isso tem sido
muito comum na sociedade, muitas circunstâncias, em muitas circunstâncias, né? Esse tipo de opressão, de abandono, de destruição. Isso aí é produzido, repito, tanto pela cultura tradicional perversa, que produz essas coisas, que manifesta essas coisas. Essas coisas podem ser delineadas na história da humanidade. Se você pegar e estudar a história, você vai ver todas essas coisas, esse tipo de opressão, esse tipo de desprezo ao próximo, como você vai também ver isso na inovação cultural perversa. A igreja é o único povo, irmãos, que tem uma mensagem, ouça o que eu vou lhe dizer, que combate de fato tudo isso. Tanto que é tradicionalmente perverso, que oprime as pessoas tradicionalmente, e cristãos se levantaram, por exemplo, contra a escravidão, né? Como aquilo que é inovação que levará também a esse tipo de opressão perversa. Como aconteceu, por exemplo, em vários movimentos revolucionários ao longo da história, que produziram mais opressão ainda, prometendo muitas vezes liberdade. A igreja é o único que diz, que combate o que já é tradicional e que é perverso, que diz, isso está errado, que combate isso, que proclama o pecado e que na sua comunhão ela vai combater isso, como também ela vai contrariar as inovações que vão produzir a opressão perversa. Como é que a igreja faz isso? Regulando-se pela lei de Deus, que é a única realmente que produz justiça, que combate toda a opressão perversa. Entendem, meus irmãos? Por isso que a regra da igreja é a Escritura, é a palavra. E a piedade é isso, amar o Senhor, amar ao próximo e combater todo tipo de opressão, seja tradicional, seja inovador. A igreja é o povo do céu, a igreja é o povo de Deus, a igreja é o povo que não se conforma a este mundo. Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A igreja é o povo que vem da glória, operado, que recebeu o Espírito Santo, que creu naquele que veio do céu. A igreja, quero dizer isso, não é para ficar mal entendido, a igreja é aquele povo que foi transformado por esse que veio do céu, por esse que veio da glória, né? Que era desse mundo, mas que agora a igreja era do mundo, era desse mundo, mas agora é de outro mundo, é do céu, é da glória. A ação da igreja será combatendo todas estas coisas. Irmãos amados, quando a igreja age como sal e luz, essas coisas serão combatidas, mas esse será um assunto para os nossos próximos estudos, né? Que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos use, para que através da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa andar, das nossas palavras, nós venhamos operar a justiça, não oprimir ninguém, e também combater todo tipo de opressão que exista na sociedade, para a glória de Deus, vivendo o Evangelho em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, e que nós possamos, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, agir de forma a que por nós possamos combater, Senhor, toda a opressão do maior sobre o menor, seja na tradição cultural perversa, seja na inovação cultural perversa. Em Cristo Jesus oramos, que assim seja para a Tua glória no Senhor. Amém e amém. Amém, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, a consolação do Espírito, seja com todos os meus irmãos hoje e sempre. Tenha uma boa noite, esteja em oração com as suas famílias. Até, meus irmãos.